E agora estamos entrando no segundo bloco do nosso encontro, o programa Mulheres com Você, aqui na TV Galega. E há pouco, quem está desde o início nos acompanhando, acompanhou, pôde perceber aqui em destaque o direcionamento voltado para a saúde mental, a importância de lidar com os nossos sentimentos e valorizar cada vez mais essa temática da saúde mental. Agora a gente fala sobre saúde, mas nesse caso aqui, saúde financeira, que em muitos casos, dependendo da situação do contexto financeiro, pode também trazer grandes transtornos, inclusive transtornos mentais, dependendo da complicação da questão financeira da família e do indivíduo. E para abordar essa temática, comigo, a doutora Priscila de Bona, que é advogada e especialista em direito do consumidor. Doutora Priscila, seja muito bem-vinda aqui à nossa TV Galega. Obrigada, Denise, pelo convite. E é um assunto que tem tudo a ver com saúde mental também, a saúde financeira, que a pessoa em dívida acaba tendo problemas também com ansiedade, né? E o endividamento tem afetado tanto os brasileiros hoje em dia. E existem algumas saídas jurídicas, algumas soluções, orientações para ajudar o consumidor a sair dessa situação. Pois é, e hoje já falamos inclusive nem só em endividamento, e sim em superendividamento, uma realidade que infelizmente está presente no dia a dia de muitas pessoas, de muitas famílias, doutora Priscila. Sim, o consumidor superendividado é aquele que assumiu dívidas acima da sua capacidade financeira, que a sua renda não é suficiente para quitar todas as suas obrigações. Precisa escolher um mês o que vai pagar, né? Qual dívida que ele vai conseguir adimplir. Então essas pessoas, elas são consideradas super endividadas, que não sobra nem para suas necessidades básicas como alimentação, saúde, educação. E para proteger esses consumidores, criou-se a lei do superendividamento, que é uma saída para a renegociação de todos os débitos desses consumidores. É possível procurar o PROCON ou ajuizar uma ação judicial para que seja reunida todas as dívidas que a pessoa possui e feito um plano de pagamento, um plano de repactuação dessas dívidas. E ela tem alguns benefícios, né? A lei prevê a possibilidade de pagamento em até 60 parcelas, dando também um prazo de carência para começar a pagar. Então tem até 180 dias para começar a pagar esse plano de pagamento. E durante esse prazo de 60 meses, o nome também é retirado do SPC e do Serasa, mas durante esse período o consumidor ele não pode fazer novas dívidas. Então é uma saída que o legislador criou para ajudar o consumidor a resolver os seus problemas financeiros, a pagar os seus débitos. A dívida ela não some. É possível sim analisar questão de juros abusivos, incidência de tarifas indevidas nos débitos de cada consumidor para fins de diminuição do valor da dívida, mas ela não some. O consumidor ele precisa realmente se planejar para quitar suas obrigações. Quando a gente fala em dívidas, o que pode ser colocado como possibilidade para justamente ter essa negociação ou esse olhar amparado pela lei do superendividamento? É possível colocar todos os tipos de dívida que a pessoa possui nesse plano de pagamento, exceto aquelas que têm bens em garantia. Por exemplo, um financiamento habitacional não entra nesse plano de pagamento, financiamento de veículo, alienação fiduciária, que o veículo fica em garantia, também não. Mas todos os tipos de empréstimos consignados, que acontece muito com aposentados, servidores públicos, empréstimos em conta, cartão de crédito, todos os empréstimos que a pessoa possui, é possível entrar nesse plano de pagamento, essa repactuação dessas dívidas. Pode também trazer, por exemplo, alguma dívida com lojas, comércio, por exemplo, aqui na nossa cidade, devendo por alguma loja, é possível tentar negociar através do superendividamento? Sim, também, tá? O foco, o objeto são as dívidas de consumo. Então entram também as dívidas com crediários, com lojas, principalmente as lojas que também fazem esse parcelamento em cartões.
Então é possível incluir esse tipo de dívida também. E também as dívidas, os contratos com cooperativas também podem ser incluídos, né, na lei do superendividamento. Pois é, lei essa que não é tão nova assim, mas também não é tão antiga. Ela veio em 2021. Isso, 2021. Né? 2021. Antes dela, nós tínhamos algum amparo, nós tínhamos algum olhar especial para quem vivia essa situação de estar já superendividado e não ter para onde correr, digamos assim? Uma lei que permitisse esse tipo de parcelamento não existia até então. Foi só a partir dali de 2021 que criou-se essa lei e aí permitiu, deu esse direito aos consumidores de solicitar realmente esse tipo de parcelamento. Claro que sempre houveram a possibilidade de negociações direto com os bancos, direto com os credores, mas não havia uma obrigação de os credores concordarem com esse tipo de parcelamento ou com qualquer outra negociação. Então era tudo feito de forma amigável mesmo, dependendo da vontade do banco em negociar o contrato, né? E agora, com a lei do superendividamento, quem está esperando saldar esse compromisso, quem está ali com a dívida pendente, mas não para pagar, e sim para receber esse valor, no caso bancos, lojas, né, o comércio, eles são obrigados a também fazer parte quando o consumidor vai lá e solicita ser amparado pela lei do superendividamento? Toda essa situação da lei do superendividamento, ela começa com uma audiência de conciliação, que pode ser feita no PROCON ou no judiciário. Nessa primeira conciliação, ainda não é um processo. Então, nesse primeiro momento, os credores eles podem sim concordar ou não. Se não concordarem, aí vira uma ação de repactuação de dívidas. E judicialmente o juiz vai determinar um plano de pagamento compulsório. E aí nesses casos os credores eles são obrigados a concordarem com aquilo que o juiz determinar. Mas essa lei ela realmente é nova e se fala muito pouco sobre isso. E para o consumidor ter direito a essa repactuação, ela tem que realmente se enquadrar nos requisitos da lei e estar super endividado. Então, tem que demonstrar no processo que ele tem obrigações financeiras superiores à sua renda. Então, nem todo mundo se enquadra. E para quem não se enquadra, também tem outras soluções que deve ser analisado caso a caso, como uma revisional de contrato, de financiamento, né? É possível analisar essas situações também. Bom, como advogada especialista em direito do consumidor, como é que você avalia justamente a aceitação dessa lei, a lei do superendividamento na nossa sociedade? Pegou, está dando certo, mesmo que você mencionou há pouco que não se fala muito, mas quem está indo ao encontro dela está conseguindo realmente bons resultados? Nessa primeira fase conciliatória, é mais difícil dos bancos concordarem com os planos de pagamento. Então, realmente tem virado processos litigiosos para que seja determinado a repactuação de forma judicial. Então a adesão ainda é baixa, até porque as pessoas não têm procurado, não sabem, não conhecem esse direito, têm procurado poucos PROCONs com essa finalidade e também os próprios advogados, né, que quando recebem um cliente que está nessa situação, também precisa analisar se enquadra, né, qual que é a melhor saída para cada caso, para cada cliente. Eu acho mais fácil, então, a gente mais uma vez pontuar aqui o que não se enquadra na lei do superendividamento, o que não pode ser colocado ali nesse amparo da legislação, o que não faz parte dessa dívida. Não entram também dívidas tributárias, dívidas alimentares e as dívidas que possuem bens em garantia, como eu falei. Nesses casos, por exemplo, no financiamento de veículo, que não entra nesse plano de repactuação, é possível analisar os juros do contrato, se está abusivo, está acima da taxa média de mercado, se existem cobranças indevidas dentro desse contrato, como uma venda casada de seguro, por exemplo, tarifas que são incluídas que o consumidor nem sabe que está pagando, de avaliação de bem, de registro, que muitas vezes o banco não está prestando esse serviço e insere essa cobrança dentro do contrato. Então, são todas cobranças que são abusivas e devem ser excluídas da dívida. E se o consumidor ele não se enquadra, ou ele possui os débitos, mas ele não se enquadra no superendividamento, é possível fazer individualmente a revisão deste contrato específico. E essas situações também se aplicam para vários tipos de empréstimos,
capital de giro para empresas. Então, todos os contratos bancários podem ser analisados para uma possível revisão e muitas vezes o consumidor está pagando muito mais daquilo que ele deveria. A maioria dos casos isso acontece, né? Então aí a gente entra com as ações revisionais para esses casos que não se enquadram no superendividamento. E para evitar situações como essa, agora aquele beabá, aquela orientação que parece ser tão básica, mas para algumas pessoas é tão importante, tão necessária, para evitar chegar a um ponto como esse, de repente, lá no final do mês, saber que vai ter uma sobrinha, vai ter um pouquinho do seu salário realmente reservado porque não gastou mais do que recebe. Como é que a gente poderia pontuar também esse caminho para orientar as pessoas a evitarem chegar a um momento que nem esse do superendividamento? Eu sempre oriento, caso a pessoa esteja em débito com um banco ou com uma cooperativa, antes de fazer qualquer renegociação, que só vai aumentar a bola de neve de dívidas, que procure um auxílio jurídico, se aconselhe com um advogado ou com alguma orientação financeira também, né? E busque ter consciência e uma educação financeira para conseguir administrar os seus rendimentos, né? Porque tudo começa lá atrás na educação, na educação básica nossa que realmente ninguém recebeu educação financeira. E isso faz com que as pessoas acabem adquirindo créditos de forma irresponsável. E os bancos também são responsáveis porque eles também concedem crédito de forma irresponsável para as pessoas que não têm capacidade financeira de estar assumindo tantos empréstimos, tantas dívidas, mas o banco ele quer lucrar em cima dos juros. Então, a lei do superendividamento, ela visa também evitar a concessão de crédito de forma irresponsável. E quando a gente fala, por exemplo, um crédito que muitas vezes nem foi solicitado, quando a gente está aqui olhando para a questão dos créditos consignados, que infelizmente cada vez mais a gente vê pessoas sendo vítimas de golpes ou de jogar um dinheiro na conta quando vê já está ali aquele dinheiro, já até utilizou e nem foi solicitado e entrou no giro do grupo ali do crédito consignado. É outra realidade triste no nosso país também, né? Sim, as fraudes têm acontecido cada vez mais, principalmente utilizando os empréstimos consignados, visto que os aposentados são vítimas fáceis, né? São muito enganados até através do próprio WhatsApp a mandarem foto do seu RG e aí eles utilizam essa foto, fazem um contrato, alegam que são contratos digitais, mas o aposentado nunca teve a intenção de contratar aquele empréstimo e muitas vezes falsificam assinaturas também e incluem empréstimos consignados. Então, todos esses contratos, eles, mesmo que o aposentado tenha utilizado o dinheiro, porque às vezes ele não tem, nem sabe pegar os extratos de sua conta para poder ter um controle e conferir, e acaba utilizando aquele crédito que entrou, mesmo nesses casos é possível anular judicialmente esses contratos. Se o aposentado não solicitou, mesmo que ele tenha utilizado o dinheiro, é possível anular, o banco vai ter que devolver tudo que foi descontado da aposentadoria, compensando com aquilo que entrou na conta do aposentado. Então, muitas vezes, se aquele empréstimo já está há alguns anos ali, com certeza o banco já cobrou muito mais do que pagou. E aí tem que reembolsar tudo aquilo que cobrou a mais para o consumidor, para o aposentado. E esse tipo de empréstimo, autorizando ou não, também se enquadra na lei do superendividamento? Também se enquadra, né? Nesses casos, quando é um empréstimo fraudulento, dentro da ação de repactuação é pedido a exclusão completa, a anulação dessa dívida, que seja excluído realmente, cancelado esse contrato. E se é um consignado que o aposentado fez, ele entra no plano de repactuação. Aí. Muito bom. Para poder, então, resumir e finalizar nossa conversa aqui na TV Galega, então, mais uma vez, orientações para quem precisa, né, de repente, dar uma mudada do rumo, digamos assim, da sua realidade, está num grupo dos superendividados e tem agora essa lei a seu favor. Então, como poder proceder para ter essa lei a seu favor, a lei do superendividamento?
O primeiro passo é buscar orientação jurídica ou buscar os PROCONs que também estão aptos a atender essas demandas de superendividamento. Então, não deixe de buscar ajuda, né? A pessoa que está superendividada, às vezes chega numa situação de ansiedade, de depressão e não sabe como sair dessa situação, acha que não tem saída e tem muitas soluções. Então, o primeiro passo realmente é buscar um aconselhamento jurídico. Tá certo. Doutora Priscila, foi muito bom tê-la aqui também conosco hoje na nossa programação e trazer esse assunto, trazer essa temática para quem nos acompanha, para nossa audiência. Obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Denise. É isso aí. Intervalo chegando e na sequência o nosso direcionamento passa pela Semana do Trânsito e também já de olho na nossa Oktoberfest. Vamos falar sobre segurança na grande festa agora no mês de outubro aqui na nossa cidade. Assuntos em pauta para o próximo bloco. Antes tem intervalo comercial e eu volto já.